Olá, o meu nome é Bárbara Palomares, eu sou profissional de educação física. O que me trouxe até aqui, até onde eu estou hoje, são os vários nãos que eu levei durante a vida. E é isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco. Porém, o que me levou mais longe foi fazer com conexões e estar junto de pessoas que acreditaram no meu potencial. Porque sozinha a gente pode ir até um pouco mais rápido, mas quando a gente está com os outros, a gente vai muito mais longe. E eu acho que é isso que me define como pessoa. Onde eu posso chegar e onde eu quero chegar é porque eu estou junto com as outras pessoas e outras mulheres maravilhosas que acreditaram na minha trajetória e que eu acredito na delas. É isso que me define e que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Então, eu sou profissional de educação física, natural de Curitiba, porém cearense de coração. Tenho 2 filhos cearenses, um de 9 e 13 anos, mãe, esposa, profissional, ex-professora e empreendedora. A minha trajetória profissional, na realidade, ela não começa com a formação acadêmica, com os bancos acadêmicos, com a faculdade em si. Ela começa desde muito cedo, quando eu inicio a fazer aulas de balé clássico. Eu sou uma apaixonada pelo esporte, pela cultura, pela arte. O que me move é essa paixão pelo esporte, pela arte e o potencial que esses conteúdos têm para modificar e agregar na vida das pessoas, principalmente das jovens mulheres. Começo a fazer balé clássico com 6 anos de idade. Numa academia chamada Petit Ballet, em Curitiba. A minha mãe, ela sempre conta que ela detectou que eu muito pequena estava andando assim na pontinha de pé. E aí ela falou, acho que eu vou colocar essa menina no balé. A minha mãe uma mulher simples. A minha mãe foi uma mulher da roça. Então, para ela olhar e ter essa percepção, foi algo do coração. Porque a minha mãe nem entendia o que era balé, o que era arte, essa cultura no nível erudita. E lá foi ela me matricular numa escola de balé e eu fiz balé dos 6 aos 23 anos de idade. Porém, quando eu tinha uns 16 anos, eu estava lá fazendo uma aulinha e a minha professora começou a se sentir mal. E eu era a aluna assim, mais avançada da turma e ela falou para mim, você consegue dar minha aula assim, uma meia hora enquanto eu vou ali tomar uma água, tomar um ar? Eu falei, acho que eu consigo. E a partir de então, eu nunca mais deixei de ser professora até o momento que eu comecei a empreender. Eu entrei para ministrar aulas de dança com 16 anos de idade na academia que eu fazia aula. Em outras academias do bairro, pequenas, academias de outros estilos de dança. E nunca mais deixei. Claro que surgiu a necessidade de uma formação profissional. Quais eram as opções na minha cidade? Havia o curso de dança, licenciatura em dança, bacharelado em dança, na FAP, Faculdade de Artes do Paraná, na época, e era integral. Se eu optasse por essa faculdade, eu teria que sair do balé clássico, que era, enfim, o que me movia, uma paixão muito grande, e tinha faculdade de educação física. Mas eu ficava assim, não era algo que eu tinha muita aproximação. E na juventude me inscrevi em agronomia. Eu passei para agronomia na época no 2º ano do ensino médio. Eu fiz um vestibular para ver como era, para experimentar e passei para o curso de agronomia. Só que o vestibular que possibilita com que você entre é no 3º ano. No 3º ano, novamente, eu fiz o curso, eu fiz a inscrição para agronomia novamente, não havia ENEM, você fazia uma inscrição direta já e objetiva para um determinado curso. Quando eu cheguei em casa e comentei com o meu pai, eu falei, olha pai, eu me inscrevi novamente em agronomia. Acho que os pais, eles enxergam, né, a nossa essência, enxergam à frente do que a gente pode trazer. Eu acho que ele pensou assim, meu Deus, né? Ela não sabe que fruta dá em que árvore, mexer na terra não era, enfim, a minha praia. E ele conseguiu, como meu, enfim, pai responsável, modificar lá no setor de comissão de vestibular o curso para educação física, e não me contou. E aí um dia, bem pertinho do vestibular, ele chegou e falou, olha minha filha, eu fiz uma coisa, né? Eu mudei o seu curso. Eu falei, tá bom, então, enfim, tudo bem. E eu fiz
o vestibular na época, passei, ingressei em educação física, eu ainda fazia as aulas de balé que eu tanto gostava e, paralelamente, ingressei na educação física. E eu queria me encontrar dentro dessa área. Eu queria, enfim, da mesma maneira que a arte, que a dança era uma paixão, uma inspiração para mim, eu queria encontrar isso dentro da educação física. A educação física é uma área muito grande, né? Então ela a manifestação, as manifestações da cultura corporal são enormes. Então, tem esporte, tem educação física adaptada, tem área de fitness, era tudo muito novo e tudo muito amplo. Por que eu estou falando isso? Até chegar no momento que eu conheci o que realmente me move hoje, que é uma modalidade chamada ginástica rítmica. Surgiu a possibilidade de fazer um intercâmbio, que era um intercâmbio para a Rússia. Super exótico até então, eu tinha estudado inglês e tal, então você imagina, quando eu cheguei na minha casa, eu falei, pai, eu quero ir para a Rússia, né? Então, já tinha sido assim, um sacrifício pagar o inglês. Eu chego e quero ir para um lugar onde não se fala esse idioma, totalmente distante da nossa realidade. Mas por que eu falei, não, quando eu vi aquela proposta, eu falei, gente, eu quero fazer esse curso. Era um curso de extensão. Curso de extensão é aquele curso que você fica 10 dias, 15 dias. E o curso era na área de treinamento desportivo, ou seja, como é que você treina os atletas que vão para as Olimpíadas. Treinamento desportivo é essa área que envolve toda a organização do atleta de alto rendimento. E eu insisti muito, né, para fazer e tal, foi todo um sacrifício para que a minha família pudesse me enviar para esse intercâmbio, mas porque eu vi ali a oportunidade que aliava muitas coisas. Tinha a questão do balé, tinha a questão do esporte, tinha a questão da arte, tinha a questão da cultura, a história e a força do povo russo, que sempre me interessaram. Eu amo história, um dos meus hobbies é ler sobre períodos históricos, gosto muito de estudar o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu gosto da história, eu acho que quando a gente conhece a história, o que nos construiu, o que nos trouxe até aqui, possibilita que a gente tenha uma certa perspectiva do que pode vir no futuro. A primeira vez que eu cheguei foi muito impactante, porque eu não falava nada, né? Nem hello, eles não respondiam hello, né? Eles falavam somente russo, o curso tinha uma tradução simultânea, e ali eu me apaixonei por toda essa cultura e pelas possibilidades profissionais que ela me traria, no balé, no esporte. Enfim, retornei, continuei a minha graduação e eu sempre tinha aquele sonho comigo. Um dia, quem sabe, eu consigo estudar lá, eu consigo estudar fora com mais tempo e não só 10, 15 dias. Quando eu fui olhar os programas de como é que a gente, enfim, podia estudar lá e tal, você tem que falar russo. Geralmente, como é que o pessoal faz? Vai para lá, se matricula e faz 2 anos ou 1 ano e meio de idioma russo. Então, você ainda não está matriculado no programa do doutorado, você faz um curso de idiomas e, para entrar no programa, você faz a prova de russo. Então, eu falei, bem, me matriculei nesse centro de línguas, na época chamava Selim, era das escolas mais acessíveis, até porque fazer russo particular era inviável. Eu pagava com meu dinheiro, trabalhava o dia inteiro, dava aula em 5, 6 escolas de dança. E eu fui estudando russo. Quando eu falei, bem, eu acho que eu já falo um pouquinho o suficiente, eu estudava de 4 a 5 horas por dia, todos os dias. E naquela época não era tudo digital como hoje, que você pega um dicionário, o Google Tradutor. A tecnologia não estava tão avançada como hoje. Eu estudava num dicionário desse tamanho, super pesado, eu tenho ele até hoje, todo desgastado. Eu carregava esse dicionário para cima e para baixo, que se eu tinha 10, 15 minutos eu estava ali estudando. Então eu consegui fazer uns 2 anos presenciais, até porque não tinham muitos níveis, era 1, 2, 3, 4, e aí depois você tem que ser autodidata, e filme, e música, é um idioma extremamente complexo. E uma hora eu falei para o meu esposo, acho que a hora é agora, vamos lá, vamos tentar se matricular. Ele falou, não vai ser fácil, a burocracia vai ser muita, mas vamos tentar. E a gente foi para a Universidade Estatal de Cultura Física, de Esporte, Turismo e Juventude da Rússia, é uma universidade pública.
E aí existe um setor para estrangeiros. Tá, vim aqui me matricular, tal. Assim, foi uma sequência de nãos e impossibilidades. O próprio pessoal do setor internacional falava, não, mas você vai conseguir ler? Mas você sabe que você vai ter que falar russo? Você sabe que você vai ter que defender em russo? Então, assim, cada vez que eu escutava um não, eu falava, sei, eu vou conseguir, vai dar certo. Eu me tremia dos pés à cabeça. Eu falava, meu Deus, estou assumindo uma responsabilidade tão grande, né? Da onde que eu vou tirar força para fazer isso? Mas eu consegui, eu fiz a prova de idiomas. Eu cheguei uns 30 dias antes da prova, fiz a prova, as notas lá são 3, 4 e 5, como se fosse 8, 9, 10. Você tem que tirar 4 ou 5 para equivaler aqui a 9 ou 10, porque depois tem a questão, né, de reconhecer o diploma. E eu fiz a prova, então agora vamos lá que eu vou matricular. Fora todas as dificuldades financeiras, o programa era pago, né, mas foi dando certo. Bem, aí eu entrei no programa de doutorado, morava lá, o meu esposo também morava lá comigo, ele trabalhava e trabalha até hoje com futebol, ele trabalhava num time chamado Spartak. No programa a gente faz as disciplinas. Quando terminaram as disciplinas, lá é lindo, a neve é linda, mas a gente não aguentava mais o frio. Quando teve o período da defesa, eu embarquei 30 dias antes. Peguei um apartamento emprestado também, cheguei lá, não tinha ninguém, vai limpar apartamento, vai fazer mercado e tal. Eu realmente não tinha condição de pagar um hotel 30, 40 dias e eu tinha que exercitar o russo. Então, eu saía de manhã e ficava batendo perna o dia inteiro, ia muito em comércio para falar com as pessoas, né? Com algumas amigas que eu já tinha. E esse período de doutorado se encerrou com a defesa, foi o dia mais nervoso da minha vida, mas deu certo. Dentro da minha casa foi traçado um script para mim, desde muito nova. O meu pai era um homem muito rígido, mas muito sério, muito dedicado à família, só que na nossa casa era tudo a primeira vez, a primeira chance era uma chance só. Então, se eu ia realizar algo, eu tinha que ser melhor, eu tinha que passar em primeiro, eu tinha que estar sempre, enfim, me desafiando, e eu era muito desafiada. Meu pai era um homem altamente religioso, a gente teve que seguir todos os princípios católicos, fazer, né, primeira comunhão, crisma, participar de projetos sociais, ações comunitárias. Então, a minha religião, a minha relação com a religião, por causa da influência com o meu pai, também foi muito forte. Eu acho que ele também foi muito desafiado e acabava que ele nos desafiava, não era de maneira negativa, mas eu sabia que às vezes eu tinha uma chance para realizar, enfim, aquele sonho, aquele plano que eu queria e que eu almejava. Então foi assim, foi traçado esse script de você vai fazer a graduação, você vai fazer um mestrado e você vai fazer um concurso público. Porque para a realidade da minha família, concurso público era estabilidade. O meu pai é professor universitário, concursado público da Universidade Federal do Paraná. E a minha mãe era vendedora, comerciante. A minha mãe tinha um tino comercial, né? Eu tinha uma obrigatoriedade de seguir esse script, de fazer isso, de me formar, fazer concurso. E era assim, vai fazer a seleção do mestrado. Você tem que passar na primeira vez. Tudo tinha que ser na primeira vez. Então, eu sempre vivi sob pressão, né? Uma certa pressão familiar. Eu entrei no mestrado que havia na minha cidade, que era o mestrado de educação. Então, não existia, enfim, na minha cidade, um mestrado específico para a área da educação física. Ou era para a área da saúde, no sentido de fisiologia, saúde coletiva, que eu não tinha muita aderência e muito encantamento, ou era realmente nessa área de educação, ou até filosofia tinha também. Bem, eu olhei e falei, eu amo ser professora, eu amo educar, é o que me move. Então, eu vou fazer o mestrado em educação, e lá eu tive uma chance para fazer, eu me inscrevi, não contei para ninguém da minha família, porque eu não queria, se eu reprovasse, ter que contar, e eu só contei depois que eu fui aprovada. Eu fiz o mestrado, eu fui a mais nova da minha turma,
Eu entrei no mestrado com 22 para 23 anos. Geralmente, o pessoal entra, né? Hoje em dia não, mas naquela época o pessoal tinha 26, 27. Então, às vezes eu assistia às aulas assim, meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? E essa conexão da teoria e prática do ensino foi um pouquinho mais demorou um pouquinho mais para mim do que talvez para os meus colegas. Eu terminei o mestrado, tudo bonitinho, conforme segue o script. Então, vamos fazer talvez aí um concurso público. Enfim, na minha família, a boca lá do pessoal era fazer um concurso público. Eu vim morar em Fortaleza, assim, sem conhecer Fortaleza. Eu desembarquei de mala, cuia e coração. Não teve assim, eu vou lá para conhecer. Falei, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero estar. Eu dei uma olhada na internet, eu sei que Fortaleza... Enfim, o Ceará é muito aberto a novos empreendedores, a pessoas que chegam, então as pessoas são muito amáveis, nos recebem, enfim, com muita alegria, coração aberto, então eu sabia que eu estava vindo para o lugar certo. Porém, faltavam fazer algumas provas. Você faz as disciplinas, mas você tem que ir fazendo provas. Eu demorei 8 anos para terminar o doutorado. E nesse período eu engravidei. Então, assim, eu tive a minha primeira gravidez. Eu estava com 2 meses amamentando ele e eu não podia perder a prova, porque se eu perdesse a prova, eu perdia o doutorado. Eu perdia todo o prazo, tudo aquilo que eu tinha feito. E aí eu fiquei assim, né, meu Deus do céu. Eu perco ou eu deixo de amamentar e vou, né? Porque era muita cobrança, cobrança da família, falando, vai deixar o nenê, e quando você voltar, será que ele vai mamar? Então, assim, foi uma situação muito difícil, muito desesperadora, e eu optei pela mais difícil. Eu deixei com a minha mãe e eu fui fazer a prova. E eu me hospedei, eu não tinha como pagar hotel, eu ficava na casa de amigos, e a amiga que me recebeu, ela estava grávida, ela estava de bebê pequenininho e ela estava amamentando. Então, assim, era mais tortura ainda, porque eu passava o dia da universidade, quando eu chegava, meu seio estava explodindo, né? Eu ia lá, tinha bombinha e tal. Eu falava assim, meu Deus, será que se eu pedir para ela... culturalmente é muito diferente. Deixar eu amamentar um pouquinho o nenê dela, será que ela deixa? Né? E eu nem tive coragem de pedir, porque as russas são muito fechadas e tal. Então, assim, eu lembro que era 2 horas para eu chegar na universidade. Passava o dia inteiro, 2 horas para voltar. E eu só conseguia esgotar isso, né, o leite, à noite. Aí tinha que jogar, né? E a gente sabe quantas crianças hoje precisam desse aleitamento materno. E eu lembro que eu tomava banho e chorava, assim, gente, eu não sabia o que era pior, era o leite ou era o choro. Então, assim, eu fiz a prova, consegui, eram 3 provas, e essas provas eu optei por fazer elas em momentos separados, não juntas, até porque era uma prova específica na minha área, mas uma era de filosofia. Então, assim, filosofia já é difícil em português, em russo eu precisava de mais tempo para estudar. Volto para o Brasil, eu começo a trabalhar na Estácio, na universidade, como professora do ensino superior, no curso de Educação Física, e ali desperta outra paixão. Eu falei, bem, eu não estava dando mais aulas de balé, eu falei, eu preciso, e nem de esporte, nem trabalhando com criança, eu vou pedir para abrir um projeto social. Né? E aí eu pedi para a coordenadora do curso, se ela deixava eu dar aula gratuita um sábado à tarde, que era o tempo que eu tinha. Eu também estava trabalhando na Edisca, que é uma escola muito renomada, trabalhei acho que uns 7 anos lá. E aí essa paixão pelo social sempre teve presente em mim. Eu falei, vou convidar umas meninas de comunidade para vir treinar aqui comigo. E eu pagava passagem, dava lanchinho, tudo assim, do meu coração. Né? E então, paralelo a isso, eu ainda tinha que fazer as provas do doutorado, eu estava professora, né? Eu falo, por que estava professora? Porque eu sou
treinadora, mas eu estava professora. Eu amo, mas assim, o que eu realmente queria veio um pouquinho mais tarde com o empreendedorismo. E esse projeto começou a criar corpo. Eu sei que eu tive certos privilégios na vida, né? Eu tive uma família que pôde me dar um lar, que pôde me dar estudo, pode não ser o lar mais luxuoso, mas assim, eu tive tudo que muitas crianças não têm. E isso para mim me dói muito. A minha consciência social é muito grande, é muito forte. Né? Assim, se eu ver uma criança na rua, eu quero parar, eu quero deixar tirar minha roupa do corpo, eu não consigo ver, me dói muito, né? Mas eu também sou uma gotinha no oceano, então eu falei, bem, eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho hoje. E aí, esse projeto era sábado à tarde. Aí virou sábado de manhã e de tarde, aí depois virou segunda, quarta e sexta, sábado, enfim. Até esse projeto ter corpo, o nome dele Lapidando Diamantes. Eu escolhi esse nome porque o que é um diamante, né? Antes de ser um diamante, é uma pedra que só precisa de lapidação. E o ser humano é assim, a criança é assim, as meninas são assim, principalmente na situação de vulnerabilidade das comunidades. O talento está lá, o potencial está lá, sabe? O futuro está lá. Um grande percentual da nossa população é pobre. Elas só precisam que você olhe para elas e consiga tirar dali o melhor, lapidar. Então eu escolhi o nome Lapidando Diamantes. E esse projeto durou 15 anos, passaram mais de 500 meninas por esse projeto. E esse projeto se tornou a minha razão de ser e de existir. O esporte, ele existe em diversos níveis. Existe o nível escolar, de massificação. O que é isso? É a prática. Um monte de criança praticando. E aí existem os níveis intermediários, por exemplo, você vai para um campeonato estadual, depois norte e nordeste, nacional, brasileiro, internacional, quem sabe, Olimpíada, né? Mas começa ali, na sementinha pequena. Então, a instituição, na época que eu trabalhava, a Estácio, me permitia vivenciar tudo isso. A gente tinha a massificação, 200, 300 meninas fazendo aula, 2, 3 vezes por semana, durante 1 horinha, e a equipe de elite, que eram 4 ou 5 meninas, que poderiam ficar lá das 2 às 10 da noite. Ah, meu Deus, das 2 às 10 da noite. Porque quando a criança ela vai para a escola de manhã, e aí, quanto mais tempo ela fica no projeto, é menos tempo que ela fica na rua, é menos tempo que ela fica suscetível a influências negativas da comunidade. Então, o nosso projeto funcionava das 2 às 10. E a gente passou N vezes por situações que era 10, 10 e meia, 11 horas. E às vezes a família não aparecia, a gente tinha que levar a criança. Eu tinha um casinho bem velho na época. Eu enchi o meu carro de menina. Não tinha ar-condicionado, era janelinha aberta. E levava essas meninas para tudo quanto é lugar, eu entrava no meio das comunidades, eu nunca tive medo. Primeiro porque Deus sempre esteve com a gente e segundo porque eu acredito nesse bem maior, nessa doação maior que eu fazia. Nesse projeto nós tivemos campeãs nacionais, campeãs regionais, nós tivemos meninas convocadas para participar de seletiva do Sul-Americano para representar o Brasil num campeonato sul-americano. Meninas vindas de comunidade, meninas vindas da periferia. Então é um projeto de muito orgulho, não só para mim, mas também para todas as crianças que estavam envolvidas. E uma hora eu falei, não vou fazer concurso público, não adianta. Eu deixei claro isso para minha família. Também foi um momento difícil quando você rompe com valores familiares. Por mais que você tenha outros valores tão bons quanto, você meio que encerra um ciclo. É porque a família coloca uma expectativa em você. E eu falei, eu quero algo maior, eu quero algo mais amoroso, algo mais democrático, a partir do esporte, que é o que me move. E eu falei, vou abrir uma escola. Então, vou abrir uma escola de ginástica rítmica, que hoje se chama IBP Ginástica Rítmica, Academia Bárbara Palomares, de ginástica rítmica. A nossa escola, ela tem
a escola particular, né? E nós temos também o Instituto Social, né? Ter um CNPJ já é difícil, ter 2 CNPJs é loucura, mas eu não posso deixar de ter um braço social, que é aquilo que eu acredito muito. E o esporte, ele une pela sociabilidade, ele une pela coletividade, por pertencimento ao grupo, e não apenas porque é mais rico ou por quem é mais pobre. Eu abri a escola em novembro de 2019, março de 2020, veio a pandemia. Eu estava na Rússia, fazendo um treinamento com uma professora e uma atleta de comunidade. Quando a gente começa a escutar, veicular essas notícias do Covid, a escolinha era bem pequenininha, nós tínhamos por cerca de 20, 30 alunas. E aí a gente volta, aí a pandemia se instala. E nesse processo da pandemia, que mexeu e mudou muito, com muitas pessoas, também ocorreu comigo uma profunda transformação. Eu falei, bem, eu não quero mais ser professora apenas, ou eu não quero mais ser professora de maneira nenhuma menosprezando, eu preciso encontrar o que eu quero. Eu sou técnica, eu sou gestora de algo maior, maior para mim, por mais que seja muito pequeno para os outros. E aí eu falei, não, eu vou investir na escola, e a escola hoje caminha, e eu falei, bem, como é que eu vou começar a montar a escola? Quem é que eu vou chamar para trabalhar comigo? E aí, hoje, todo o meu quadro de professoras, todo o meu quadro, é daquelas meninas de comunidade. Então, assim, teve muitas meninas que eu resgatei, que já tinham tido filho com 15 anos, 16 anos. Eu falei, não, eu vou na casa dela e vou perguntar, ei, você quer trabalhar comigo? Você quer fazer parte dessa escola, desse projeto que é um sonho maior? Então, eu não gosto só de visão comercial, porque eu trabalho com sonhos, eu trabalho com pessoas. Então, hoje, todas as professoras foram atletas do Lapidando Diamantes naquela época, todas, sem exceção. E eu espero ainda que a gente possa abrir sede 2, 3, 4 e ter tantas outras. E em meio a esse percurso, a gente observa que muitas meninas foram para outras áreas, cresceram em outras esferas de atuação. O esporte, ele é algo que testa a sua inteligência emocional na prática. Eu escuto muito o seguinte, eu queria tanto que meu filho fosse mais resiliente, fosse mais conectado, fosse mais competitivo dentro de um limite saudável. Então, como é que eu faço isso? O esporte coloca você em situações, claro que são situações orquestradas por profissionais competentes, são situações onde tem um amparo, né, profissional, de uma metodologia, mas coloca essa criança a se testar, a observar o outro, a tentar se superar. Tudo isso é inteligência emocional. A gente também tem um programa que se chama IBP Trip Camp. A gente voltou agora de um intercâmbio internacional na Espanha, onde a gente levou várias meninas em situação de vulnerabilidade social para treinar e competir na Espanha. Então, quando a gente desembarcou com elas, assim, num aeroporto, que a menina parou assim, olhou e falou, meu Deus, né? Que enorme! Nem conheci o aeroporto de Fortaleza. As meninas que tinham viajado com a gente, nenhuma tinha feito viagem internacional, só uma. Eu filmei, sabe? Eu consegui ver através do olhar dela que assim, é um mundo se abrindo. Então o esporte, ele traz muitas oportunidades. Ele traz oportunidade em diversas instâncias financeiras e sociais. Ele traz possibilidade de comunicação, ele movimenta setores, ele movimenta o comércio, ele movimenta o marketing, ele movimenta as políticas públicas, e para isso a gente precisa de mais políticas públicas esportivas. O esporte, ele dá voz à mulher. É que eu passei muitos anos sem encontrar o meu lugar de fala. Eu me sentia às vezes deslocada. Eu ia para reuniões,
onde muitas vezes reuniões no universo esportivo ainda é dominado pelo setor masculino. E eu ficava um pouquinho inibida de falar, ai, não, deixa e tal. Depois eu falo. Enfim, essa coragem veio crescendo, né, aos poucos. Mas quando você começa a se destacar no esporte, seja como gestora, seja como atleta, seja como influencer, seja os setores que o esporte movimenta, você encontra um lugar que você possa falar, que você possa se posicionar. Então, o esporte feminino é também política, dialoga, né, com as necessidades da mulher. E por que a ginástica rítmica? Porque a ginástica rítmica, ela tem a capacidade de traduzir quem você é em quadra. Como assim? Quando a atleta ela é chamada pelo nome dela. Né? Apresenta Bárbara Palomares. Então é o nome dela, ela sabe que ela vai entrar ali, ela tem toda essa responsabilidade de mostrar o melhor dela. É a música que ela e a técnica escolheram juntas e, obviamente, ou provavelmente, essas músicas se escolhem porque a pessoa gosta, porque ela se sente confortável. A roupa, a cor da roupa que ela tá, também foi ela que escolheu. Então, ela se mostra para uma arbitragem que está avaliando. A gente precisa de muita coragem para você sentar na frente de 10 árbitros, 20 árbitros que vão estar lhe avaliando. Isso começa com qual idade? Pode começar com 7, 8, 9. E aí eu lembro de mim, eu falo, meu Deus, com 7, 8, 9, eu estava lá sendo feliz, brincando. Tudo bem que eu estava fazendo balé, mas eu não estava ainda sendo posta tão à prova como as meninas que optam por estar no esporte. A competitividade, para mim, ela é algo que a gente precisa trabalhar nas crianças. As crianças precisam aprender a ganhar e a perder. As mulheres, principalmente as mulheres. A sociedade ela é muito exigente em relação ao nosso corpo, em relação às nossas escolhas, em relação ao caminho que a gente vai tomar, a família que a gente vai formar. Então, a gente precisa estar preparada para pequenas, médias e grandes derrotas, porque são essas pequenas, médias ou grandes derrotas que vão fazer com que você se torne uma vencedora. Eu só não posso dizer que sou uma vencedora, mas posso, né? Eu me sinto feliz e vencedora dentro do que eu escolhi. Mas eu só estou aqui hoje porque eu cometi muitos erros e eu aprendi com esses erros. Mas eu não me rotulei uma perdedora. A derrota, a perda, não pode fazer com que você se rotule. Eu perdi, então sou uma perdedora. Não. É um episódio e é um episódio que você precisa superar. Isso que é resiliência e é inteligência emocional. E hoje eu não consigo ver um fenômeno tão efetivo como o esporte para alcançar esse objetivo. E eu tenho muitas inspirações. Claro que no nível internacional, global, Malala, ela é uma ídola para mim, por tudo que aconteceu com ela. Todas as mulheres, Angela Merkel, que estão na política buscando e conquistando esse lugar, esse espaço, porque ainda é muito díspare a presença masculina em relação à feminina, em relação à presença, em relação a espaços, em relação a cargos de chefia ou cargos de maior importância. Então, quando eu vejo mulheres que chegaram, eu sei que elas tiveram que abrir mão de muita coisa. Como eu tive que abrir mão de algumas coisas. Então, no nível internacional, são muitas as inspirações. Num nível estadual, tem a Dora Andrade da Edisca, tem a Catiana Pena, que tem um instituto próprio dela, tem a Tiziana Rolim, tem a Andréa Benevides, que é presidente do Conselho de Educação Física, tem a Carol Mello, que é presidente
do Conselho Nacional de Mulheres Empreendedoras. Eu sou diretora de impacto social do Conselho e eu ainda me inspiro todo dia nas mulheres que estão ali presentes. Mas o que me move mesmo, num nível micro, mas não menos importante, é aquela mãe, aquela mulher que levanta todo dia e vai trabalhar, aquela que carrega a sacola, aquela que arruma seu filho, aquela que leva, busca, faz comida. Não é por um menor potencial financeiro. É porque a gente sabe que são muitas as dificuldades. É a mulher real que está do meu lado todo dia, que sofreu uma separação, que sofre, é aquela mulher real, é aquela mulher de carne e osso, que eu consigo olhar e ver todo dia. Né? É aquela minha aluna que, Helvia Monteiro, foi minha ginasta, que abriu uma escolinha na periferia, dentro da casa dela, e dá aula e sustenta a família dela. Né? É aquela que escolhe 5 trabalhos para conseguir pagar um curso universitário. É como eu fiz, eu vejo o reflexo delas em mim. Eu trabalhei uma vez em 5 empregos para conseguir, enfim, a minha casa. E depois, eu hipotequei a minha casa para abrir a academia. E depois paguei de novo. Então, assim, são muitas as adversidades do ser mãe, ser mulher, ser empreendedora, ainda nesse momento que nós estamos vivendo. Bem, eu acho que os maiores aprendizados da minha vida foram, primeiro, responsabilidade. Você é responsável por boa parte das coisas que acontecem com você. Claro que existem as políticas sociais, existe a questão de eu ter nascido aqui no Brasil ou eu ter nascido, enfim, na Finlândia, onde a estrutura educacional tem a maior qualidade do mundo, o IDH é o mais alto. Eu sei disso, que existem questões geográficas e estruturais, mas eu falo daquilo que me cabe, daquilo que eu posso mover, daquilo que eu posso mudar. Então, isso para mim é algo que é muito premente, né? Que é uma lição, tomar para si a responsabilidade daquilo que você pode. O que você não pode, o que você não tem controle, tudo bem. A outra tenha coragem de ser você mesma. Eu demorei um tempo para ter essa coragem, para romper com valores familiares, chegar e falar, não é isso que eu quero, não quero um concurso público, eu quero empreender. É mais difícil, enfim, ou não, né? Não, o pessoal vai ficar bravo que eu estou falando que o concurso é mais fácil. Não estou falando isso, mas tudo é difícil. Escolha o seu mais difícil. Tenha coragem de ser quem você nasceu para ser. Eu quero ser a cantora, vai tentar. Né? Eu acho que isso é algo que não é possível abrir mão, porque a gente se perde no caminho. Eu não abriria mão mais, hoje, de tempo de qualidade com os meus filhos. Eu acho que o maior ativo que a gente tem é o tempo, não é o dinheiro. É o que o tempo está passando muito rápido. E o que é que eu estou fazendo com esse tempo? E se eu não estiver aqui, essa é uma das maiores lições que eu aprendi mesmo, assim, se eu não mudar nada, se eu não contribuir com nada para outras pessoas, de que vale a minha profissão? Eu tenho que deixar algo de bom na vida das outras pessoas, por mais que seja aquela gotinha no oceano. Eu não sei de quem é essa frase, mas seja uma mulher que levanta outras mulheres. É o que me move.